gente como a gente. Essa questão do que ainda está batalhando aproxima, porque às vezes, eu não sei exatamente a quem que eles estão se referindo aí, mas são artistas que assim, ficou no quase deu certo. Também. E esse quase deu certo. Então, e o público se identifica muito com isso, porque o público também se acha, sabe, sempre acha que tem talento a ser descoberto, né, se acha incompreendido. Então, esse é um traço que desperta muito interesse e a simpatia. E eu quero saber dessa situação aí a partir do ponto de vista de um ex-BBB. Está aqui o Alberto Cowboy, vestido a caráter, seu visual e marca registrada, né? Boa tarde, Alberto. Tudo bom? Boa tarde a todos os internautas. O Thomas chegou, hein, garoto? Desculpa o atraso, gente. Tive um probleminha de trânsito mesmo. Tempo para chegar. Em Belo Horizonte. Chuvinha deu uma atrapalhadinha, mas chegamos a tempo. A gente está conversando aqui sobre essa questão de gente comum, né, que de repente cai nesse circo que é a televisão, né, essa movimentação, fica famoso da noite para o dia, que eu acho que é o grande elemento assim, que persegue o ex-Big Brother, né? Como é que você está se relacionando com a vida depois disso tudo, Alberto? Olha, a gente passa por um processo de readaptação na vida, né? Porque quando a gente entra no Big Brother, a gente é uma pessoa e quando a gente sai uma pessoa completamente diferente. No sentido de você tem que conviver com coisas que você antes não tinha. Que é um assédio de um fã, de um admirador, né? São preocupações, você passa a ser uma pessoa pública. Eu falo, eu não sou artista, eu não sou político, mas eu sou uma pessoa pública. Né? Eu tenho que tomar cuidado com os meus atos, com as minhas atitudes, porque a mídia, você tem que saber tratar, porque senão ela pode até ser contra. Né? A gente usa a mídia de maneira maravilhosa, como a gente está fazendo aqui agora. Mas se você deixar, às vezes um amigo, você está numa balada, um amigo de repente discute com um cara, você tem que convencer esse amigo a não passar disso, porque se sai uma briga, pode ser que falem que você é que brigou. Né? Eu queria comentar, muito difícil. Eu acho que me parece que isso é quase o oposto do que acontece dentro da casa. Porque enquanto você está me falando em ter cuidado e não se expor, me parece que no programa todo mundo quer se expor, porque todo mundo quer se tornar público. É o contrário, né? Quando tinha a Casa dos Artistas, eu ouvi um comentário interessante. Né? Tinha a Casa dos Artistas e começou o Big Brother. Que os participantes do Big Brother estavam se expondo muito mais. Os artistas tinham mais cuidado, porque né, eles tinham uma vida a preservar. E os participantes do Big Brother se expondo, porque eles queriam se tornar públicos. Eles estavam ali para isso. Para aproveitar os 5 minutos de fama. É um conflito, então, né? A diferença básica aí, Alberto, só eu acho, até para defender aqui o Alberto, é a preparação. O artista, ele foi preparado para fama. Eles são colocados numa situação que amanhã a máquina, de uma hora para outra, do noite para o dia. É claro que você quer muito isso, mas a gente não pode relacionar-se com isso depois, né? Mas isso que é a dificuldade, falar, né? porque você não está mais lá, você está na sua vida agora. Então você não trouxe o personagem. Não. Né? Você se sente... Mas eu mesmo, né, Alberto? É só me chamava muita atenção, mas... Você tem esse cuidado em se preservar, a pessoa que você é. A verdade, quando eu falei em expor, eu falo assim, no sentido negativo, né? Porque se você fala uma coisa que pode ter dupla interpretação, geralmente interpreta da pior maneira. Então você tem que estar sempre tendo esse cuidado. O que antes numa vida comum, você não precisa preocupar tanto. A pessoa te pergunta alguma coisa na noite, fala assim, igual antes me perguntava, você é primo de 2 cantores que estão fazendo sucesso aí, tal. Fala, sou. Hoje, eu tenho que pensar se essa pessoa não vai levar para algum lado. O simples fato de eu ser uma pessoa hoje conhecida, uma pessoa pública. Com relação à exposição dentro da casa, eu acho que todo mundo age naturalmente. Ninguém entra querendo se expor mais do que outra pessoa, porque é um fato inédito na vida da pessoa. Você não fala assim, não, Big Brother eu já sei como é que é, eu vou entrar, vou fazer assim, que eu vou me dar bem. Não sabe como é que é. Lá dentro é uma surpresa. A cada dia é uma coisa nova. O Boninho é muito feliz quando ele fala um comentário que não existe aquela pessoa que sabe jogar. Ela se adapta ao jogo, porque nunca jogou.
Isso ele fala com muita felicidade, e a gente viveu isso lá. Com o fato dos artistas, de repente, terem tido uma postura melhor diante das câmeras, eu acho que é o costume. A gente, quando via uma câmera, a gente fala assim, por mais que o subconsciente a gente lembra que nós estamos sendo vigiados, tem alguém vendo, mas ele não imagina a proporção que é. E o artista que ele vai fazendo sucesso aos poucos, o ator ele consegue fazer uma figuração numa novela, depois ele consegue um papelzinho um pouquinho maior, ele começa a ser reconhecido na rua aos poucos, a família começa a divulgar e tudo mais, até que ele consegue um papel maior e fica mais conhecido, ele chegar num bar, ele ser abordado e tudo mais. A gente é um estouro. A gente entra na casa completamente anônimo e 3 meses depois a gente sai sendo conhecido em qualquer lugar onde a gente vai. E o que é louco é que você está dando esse depoimento aí, você não foi preparado assim, não. Pessoalmente para... É que o objetivo é bem certo, né? Vou entrar, quero ganhar aquele prêmio que está sendo reservado, e essa questão do relacionamento pós-programa é uma coisa que você vai sentindo aos poucos. E tem uma pergunta aqui do João Ninguém, mandando pergunta. João Ninguém. João Ninguém. Alberto, você saiu do paredão com 85% de rejeição do público. Você se sentiu odiado pelo país? É uma pergunta que é legal porque, assim, a gente pensa assim, estou lá dentro, estou feliz, né? As pessoas me querem, mas quando sai, deve ser uma frustração, deve ser um negócio eu pesado. Posso só colar uma pergunta direto. Você acha que você foi mal interpretado? Você falou que tem esses dois. Primeiro do ódio, você achou que o público te odiou? A princípio, eu quando fui ao paredão, já sabia que eu ia sair. Lá dentro você fala, vou ter fé aqui, porque se você se deixar, como é que se diz, a sensação de derrota tomar conta, aí você sai mesmo. Mas eu já sabia que a primeira oportunidade que eu tivesse, depois que eu comprei uma briga lá dentro, briga, que eu falo que eu comprei, da minha opinião, né? Existe diversas maneiras de se interpretar isso. Eu já sabia que eu ia sair. E eu também já sabia que não seria com percentual baixo. Porque se eu que estava supostamente contra o alemão, ele estava supostamente contra o alemão, porque na verdade a minha briga nunca foi com o alemão. A briga a buraco é mais embaixo, como a gente fala. Quando eu fosse para o paredão, eu já sabia que ia sair, e como ele estava tendo aprovação, eu sabia que ia sair rejeitado. E segundo, que eu acho que é o mais importante, eu não acredito no percentual que acabou de vida. Você não acredita? Não. Você acha que foi manipulado? Eu vou te dar, eu não gosto de impor a minha opinião, eu gosto de colocar as pessoas para pensar. É o que você acha, eu quero saber o que você acha. Em todas as enquetes que tiveram, durante meu paredão na internet, o que sempre se aproximou muito do resultado colocado depois pela Globo, eu fiquei em primeiro. Eu ganhava da Anali. E aconteceram coisas durante o paredão com a minha família, que antes de se fechar a votação, já tinha uma certeza absoluta que eu ia sair. Minha família, quando chegou na Globo, eles já existia tudo preparado para eu sair, coisa que, aí você fala assim, tudo bem, 85%, Alberto, se for um período de 3 horas, não dava para reverter. Eles já deduziam que você ia sair. Mas no mesmo paredão que eu ganhei do Felipe Cobra com 93%, é muito mais provável que o Felipe não conseguisse reverter o paredão dele do que eu com a Anali. Quando chegou lá, não houve nada do que houve da segunda vez. A minha família me contou isso. Não, a minha já estava... O cara já estava entrando com material... O argentino que entrou no dia que eu saí, já estava entrando com material que ia ser usado que estava até então sendo usado por mim. Acho que é questão de aparelhagem, microfone, minha família ouviu muita coisa lá dentro. Eu não acredito. Eu coloco então, por isso que você não se sente odiado. Com relação ao ódio, claro, 85%. Na hora que eu cheguei no camarim, eu falei, nossa, gente do seu braço, que meu dinheiro, eu vou ter que, na hora que eu sair daqui, eu vou ter que mudar. Vou mudar de país, não vai ter jeito. E para sair do programa, no outro dia, eu tive uma reunião, voltei até o Projac. Na quinta-feira, eu falei, eu preciso comprar uma agenda, que tinha muita coisa acontecendo e tal. Vamos comigo comprar uma agenda. Um amigo que me acompanhou, Luiz Franklin, irmão nosso,